Poucas vezes uma história de assassinato despertou tamanho interesse em nossa cidade. Essa é a história de Antoniele Nunes Martins. Cadê a mamãe? Olha, frente. Lá na frente? Já, frente. E cadê a neném? O que você tá fazendo? Eu, você e a mamãe. Quem é o primeiro? Eu, E o segundo? a mamãe. Por que você tá desenhando? Porque eu tô com saudade da mamãe. E nós três. A história de uma execução de uma jovem de 32 anos em Pimenta Bueno. Olha que casal bonito, gente amiga. Olha que casal bonito. Antoniele e o Gabriel. Eles tinham um relacionamento às escondidas. Eles se encontravam às escondidas, mas se encontravam bastante. Tanto que ela engravida desse rapaz. Mas ele é casado. E é aí que começa toda a discussão. Quando essa mulher engravida, ela abre o jogo para o Gabriel. E ela tem certeza, ao abrir o jogo para o Gabriel, ela tem certeza que ele terminaria com a esposa, que ele iria se separar, que ele ia acabar com o casamento para ficar com ela. Ele perde a cabeça e mata a mulher de uma maneira brutal. Foi uma explosão na hora, ele mata essa moça, não deixa chance para que ela se livrasse, sobrevivesse. Eu estou aqui na rua Castro Alves, no bairro Seringal. Hoje a rua está assim, como vocês podem ver, é uma rua tranquila, pouco movimentada. Mas naquele dia, no dia 3 de fevereiro de 2022, há exatos 3 anos e 1 mês, essa rua aqui estava bastante movimentada na parte da manhã e também da tarde. Polícia, perícia, familiares, amigos, todos vinham aqui nesta casa. Esta casa, ela foi infelizmente palco de uma tragédia que ganhou notoriedade na cidade, no estado e em todo o Brasil. No dia 2 de fevereiro, Antoniele, ela foi vista por amigos e colegas de trabalho saindo do trabalho na parte da tarde, junto com outro colega de trabalho. Eles saíram do trabalho e vieram aqui para esta residência. Esta residência onde depois, momentos depois, algo trágico aconteceu. Você vai acompanhar agora a reportagem que realizei aqui neste local no dia 3 de fevereiro de 2022. A SIC TV foi a única emissora de televisão presente aqui no local para realizar esta reportagem. Acompanhe. Um crime que chocou Pimenta Bueno. Quarta-feira, 2 de fevereiro, o primeiro caso de feminicídio registrado na cidade tirou a vida de Antoniele Nunes Martins, de 32 anos de idade. O fato aconteceu dentro de uma residência na rua Castro Alves, bairro Vila Nova. O principal suspeito, um homem de 28 anos de idade, identificado como Gabriel Henrique, que foi capturado momentos depois ao início das investigações. Segundo informações, o motivo seria para esconder a gravidez dela, em envolvimento com ele, que seria revelada e complicaria a vida do assassino, que é casado. Antoniele Nunes Martins, a vítima, era solteira e foi encontrada na manhã desta quinta-feira, na casa onde morava com um filho de apenas 3 anos. O garoto, no entanto, estava na casa da avó. Ela não teria ido trabalhar e os familiares sentiram a sua falta, pois não conseguiam contato com ela. E então foram até a sua residência, encontraram a porta destrancada e se depararam com um corpo. A equipe de bombeiros foi acionada. A vítima tinha uma perfuração de faca no pescoço, sem nenhum sinal vital. A polícia foi à casa do até então apenas suspeito do crime e o levou para a delegacia de polícia civil, onde, segundo informações, com certa frieza, ele deu detalhes da crueldade contra a companheira de trabalho, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal.
Fontes ainda revelam que na tarde de quarta-feira, quando saíram de uma empresa na qual trabalham juntos, o casal foi até a casa onde costumavam se encontrar. Lá, eles discutiram, porque Antonielli passou a cobrar do parceiro que ele assumisse a relação com ela e o filho, que estava por vir. O homem então estrangulou a vítima e, como ainda ela estava viva e com medo que a parceira sobrevivesse e o entregasse, deu uma facada no pescoço dela, fugindo em seguida. Mesmo assumindo ter matado a esposa e o filho, que estava na barriga dela, o assassino confesso prestou depoimento e foi liberado, pois as autoridades entenderam que ele havia conseguido escapar do flagrante, conforme a lei. Em busca de novas informações, a nossa equipe de reportagem esteve aqui, na Delegacia de Polícia Civil. Procuramos o delegado plantonista, porém, o mesmo não quis ceder novas informações e também não quis ceder nenhuma entrevista. Segundo informações, o homicida tem um filho pequeno de um outro casamento anterior. Com a atual esposa do segundo casamento, ele não tinha filhos e se relacionava com a vítima Antonielli há quase um ano. Nas redes sociais, a população pimentense se manifestou em peso e clamam por justiça, já que o autor foi ouvido e liberado. O velório é marcado por uma grande comoção e o dia amanheceu mais triste para todos na cidade. O velório está acontecendo aqui, na comunidade Santa Luzia, no bairro Alvorada. Fica exatamente aqui na Avenida Guararapes. O sepultamento será por volta das 15 horas, no Cemitério da Paz. Com faixas, cartazes e pedindo justiça, amigos e parentes da jovem Antonielli Nunes Martins, de 32 anos, morta com requintes de crueldade pelo amante, foram até a porta da delegacia da cidade. A manifestação percorreu também algumas avenidas de Pimenta Bueno. O inquérito que investiga a morte de Antonielli Nunes foi concluída pela Polícia Civil de Pimenta Bueno, nesta segunda-feira. Gabriel Henrique Santos Souza Mazioli confessou ter estrangulado e esfaqueado a vítima. Segundo a polícia, ele teria cometido o crime para não assumir a paternidade do filho, que Antonielli esperava. Os policiais realizaram uma busca e apreensão na casa do suspeito, na tentativa de localizar o celular da vítima, mas o objeto não foi encontrado. Com o fechamento do inquérito, Gabriel foi indiciado por feminicídio, duplamente qualificado com agravante, já que a vítima estava grávida. O caso foi encaminhado ao promotor do Ministério Público de Rondônia, Tiago Cadori, que deve analisar se as provas colhidas são suficientes para apresentar denúncia ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Caso Gabriel seja denunciado e condenado por feminicídio duplamente qualificado com agravante, ele poderá pegar até 25 anos de prisão. 3 anos após o crime, o júri de Gabriel Henrique foi marcado para o dia 24 de março de 2025. A entrevista aqui agora é para falarmos um pouco deste caso, do processo que se estendeu por mais de 3 anos e também sobre o júri que já tem data marcada, que será agora no mês de março. A doutora Débora vai nos conceder essa entrevista aqui. Primeiramente, doutora, eu quero agradecer por a senhora receber a nossa equipe de jornalismo aqui no seu escritório mais uma vez. A doutora Débora, que a gente conversando aqui em off, ela que foi a primeira, doutora, a nos falar com a gente. A SIC TV foi a primeira emissora a entrevistar a doutora Débora, isso já há 3 anos atrás, desde quando o fato ocorreu e se estendeu todo o processo. Ela sempre manteve a sociedade informada através da SIC TV, através também da sua página no Instagram, onde ela vinha publicando vídeos, e a SIC TV era a emissora que em primeira mão já divulgava também esse material que ela disponibilizava para a sociedade. Doutora, antes de mais nada, eu gostaria que a senhora recapitulasse para a gente como que foi aquele dia. O fato aconteceu no dia 2, no dia 2 de fevereiro de 2022, e o corpo dela foi encontrado no dia 3. Como que foi esse dia, do dia 2 para o dia 3, como que foi esse processo? Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui. A gente está sempre à disposição para falar sobre o fato, sobre tudo, por mais que isso incomode muita gente, mas assim, não é segredo de justiça, tá? Então eu represento a família da vítima, eu não faço parte, eu não estou aqui para acusar, mas eu estou aqui para defender o interesse da família da vítima e do próprio filho dela e também da Antonielli, Então assim, eu não vou deixar de falar por isso. Na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, eu recebi uma ligação de uma prima
que é casada com um primo meu, que tem um grau de parentesco com a família da Antonielli, me relatando que a Antonielli tinha sido encontrada morta. Aí eu falei para ela, falei algumas coisas, falei, olha, tenta localizar o telefone, às vezes tem alguma coisa. Aí ela, vou passar para a mãe dela. Então, assim, começou o diálogo com a família da Antonielli, né, por este motivo. E aí depois o irmão da Antonielli também me ligou, e a gente começou a trabalhar. Eu fui na delegacia, conversei com o delegado, né? Então, assim, estava tendo toda a investigação. A partir do momento que o corpo dela foi encontrado, a polícia já começou a investigar, tá? Os policiais civis aqui de Pimenta já começaram a investigar. Até no próprio dia, eles já tinham muita informação, né? Câmera de segurança, eles já tinham muita coisa. Então, assim, o meu apoio foi para passar essas informações para a família, né? Que começou no outro dia. Não foi nem no dia que ela foi encontrada, só comecei no outro dia. Foi o dia, né, no velório. Cheguei a pegar a procuração da Edna no velório, porque o delegado me solicitou que eu apresentasse procuração. Um inquérito, para você ter acesso a ele integralmente, você tem que ter a procuração, né? E apresentei para o delegado. E começou toda essa questão, né? Estava até te falando que no dia eu cheguei aí com a minha prima, né? A andar ali no bairro, ali que tinha um córrego. A gente acabou até entrou dentro desse córrego procurando o telefone dela para ver se alguém tinha jogado lá. E o telefone dela nunca foi encontrado. Infelizmente, nunca foi encontrado. Doutora, para a gente entender, para o pessoal de casa entender, o fato aconteceu no dia 2, uma quarta-feira à noite. Ela passou o dia de quarta-feira no trabalho e depois do trabalho ela saiu já junto com o Gabriel e foram para essa casa? Isso. Isso foi informações das testemunhas, né, do processo que trabalhavam com eles na época, e também as câmeras de segurança da empresa, né, comprovando que eles saíram junto naquele dia, por volta das 18 e pouco, e saíram da empresa, né, e foram para a casa dela. Então isso foi comprovado pelas testemunhas e pelas câmeras de segurança. E depois disso, o que aconteceu? O que pôde ser apurado que aconteceu? Então eles foram lá para a casa dela, né, na verdade. Ficaram juntos, assim, pelos relatos, pelo que ele fala, pelo relatório da polícia, né? Deitaram ali, ele deitou de conchinha com ele, no braço dele. E ali naquela hora, estavam conversando, conversas normais, aleatórias. Ele deu um mata-leão nela, né? Deu um mata-leão, segurando as pernas dela com as pernas dele, né? Enforcou ela. Depois que ele enforcou ela, ele viu que ela já estava desacordada, né? Achou que ela tinha morrido. E aí ele conversou por um tempo no telefone com a esposa dele. Né? E depois que ele conversou com a esposa dele, ele escutou um barulho dela defecando, né? E sentiu o cheiro também dela defecando. Ali ele percebeu que ela não tinha morrido, né? E aí o relatório fala que aí ele pediu para ela piscar, você está me escutando? Pisca 2 vezes. E ela piscou, né? Aí foi o momento que ele pegou a faca e perfurou o pescoço dela com a faca. Aí foi a hora que ele terminou de matar ela. Um detalhe importante, doutor, é que esse fato aconteceu no dia 2, à noite, quando ele efetuou essa barbárie, só que eles se encontraram também uma noite anterior. Foi quando ela revelou para ele que ela estava grávida? Isso. Na terça-feira, né? Foi quando ela contou para ele que ela estava grávida. E segundo o relatório da polícia, segundo o depoimento dele, a gente está falando com base no que eles falaram. Que na terça-feira ela falou para ele que estava grávida. E aí na quarta-feira eles se encontraram novamente. Mas ele já sabia que ela estava grávida, ele já tinha visto o exame, já tinha a questão do bodezinho, né, escrito, adivinha quem vai ser papai, ou você é o papai, algo nesse sentido, mas com a palavra papai. Que essa roupinha de bebê foi encontrada dentro do rio. Isso leva a crer, doutora, que esse crime foi premeditado, então? Eu acredito que sim, essa é a minha opinião, né, não estou aqui para julgar, mas eu tenho a minha opinião, todo mundo tem a sua. Que sim, que na terça-feira, a partir do momento que ela falou para ele que ele estava grávida, aí na quarta-feira que eles se encontraram, a intenção já era essa. Doutora Débora, como que foi nesse dia 3, quando o corpo dela foi encontrado? Quem sentiu falta da ausência da Antonielli e quem foram as primeiras pessoas que chegaram ali naquela casa e encontraram ela daquela situação? Foi a Edna, né, a mãe dela. A Edna disse que no dia anterior ela dormiu no sítio, na casa do pai dela, pai ou a mãe, para cuidar, que fica na RJ 010. E aí, na parte da manhã, ela veio para Pimenta, inclusive, quando ela estava vindo para Pimenta, ela passou pelo Gabriel e pela uma equipe da Nortel que estava prestando serviço, ela ainda buzinou e deu tchau. Aí o Antônio chegou a perguntar para ela quem que era, ela falou, um amigo da mamãe. E foi para a casa dela. Chegou na casa dela, ela viu que estava tudo do mesmo jeito, a porta do jeito que ela deixou, a luz do jeito que ela deixou, tudo do mesmo jeito. E aí ela falou que estranho, Antônio, não vem em casa, né? E pegou e chamou um amigo dela, que é dono de uma mecânica na frente, e foram até a casa da Antonielli. Aí quando ela chegou lá, ela já viu, né? A moto do lado de fora,
a questão do vidro da casa por causa do ar-condicionado, né? Já tinha aquela situação, tentaram abrir a porta, não conseguiram, chamaram o dono da casa, que era casa de aluguel. E aí o rapaz chegou e abriu, a porta estava aberta, eles só não conseguiram abrir. Aí quando ela entrou, estava ela, o Antônio, né? Que é o filho da Antonielle, o Wilson, esse rapaz, que é testemunha, e abriu a porta. Quando abriu, a primeira cena era tudo jogado no chão, dinheiro, carteira, bolsa, tudo jogado no chão, né? E aí ela já entrou e o Antônio já entrou, foram no quarto, o Antônio foi, viu a Antonielle, o Wilson já foi e viu que ela estava morta, e a Edna chegou a se ver as pernas dela, e o Wilson tirou. A Edna, ela também saiu, então ela não chegou a ver o corpo, mas a primeira cena que tinha ali era de um possível latrocínio, entendeu? Por causa da bolsa e dessas coisas que estavam no chão. Inclusive a carteira dela foi jogada no rio também. A carteira foi levada e foi jogada no rio. O Antônio, que a senhora cita, é o filho da Antonielle, de 2 anos de idade. Ele chegou a entrar no quarto, então, e ver a mãe morta. Isso, na época ele tinha 2 anos, ele completou 3 anos no dia do enterro, né? Ele tinha 2 anos, ele chegou a ver, ele fala ainda, chega a falar para a Edna, logo depois ele ficava falando, a mamãe estava de olho aberto, acordada e nem falou comigo. Então ele pensou que ela estava acordada e que não quis falar com ele, mas ele viu. Ele viu e fala até hoje. Sobre a mãe dele deitada na cama. Então, a lembrança que ele tem é a mãe dele de olho aberto que não falou com ele. Ele não tem a lembrança do ferimento no pescoço, né? Que ela já estava, né, inchada, essa situação ele não tem. Ele lembra dela com o olho aberto. Como tem sido, doutora, aproveitando que a senhora está falando do filho, como tem sido para a família, no caso ali para a mãe, né, para os irmãos, para o filho da Antonielle, que hoje já tem noção do que aconteceu. Como tem sido para a família esse processo, esse momento? Tá bem complicado, né? Mas já esteve mais. Assim, a ansiedade deles é a questão do julgamento, né? Acho que toda família de vítima espera o julgamento, né? Então, esses 3 anos foram 3 anos muito difíceis para eles, né? A Edna fez tratamento psicológico, o Antônio também. Aí tem o Antoniel, que é o irmão dela, que eu até falei já, ele não se importa em dizer, mas ele passou por um problema de depressão muito profundo, ele tentou suicídio. Entendeu? Assim, que ela era o alicerce, né? Para eles, ela era o alicerce da família. Era aquela pessoa que era o porto seguro deles, né? Então, assim, essa questão do julgamento, da demora, machuca cada dia mais. Então, por isso que a gente espera que esse julgamento aconteça na segunda-feira. Por uma questão da família ver que a justiça existe. Entendeu? Só é esse motivo que mais aflige eles. Doutora, como que se deu, dando andamento nesse dia, né, no dia 3, né, como que se deu a prisão do suspeito? Porque até então não havia ali de primeiro um principal suspeito, mas como que chegou à conclusão de que Gabriel era o principal suspeito e como que se deu a prisão dele? Com as investigações da Polícia Civil, né, eles já começaram a investigação logo cedo, então eles entraram em contato com os colegas de trabalho dela, né? E esses colegas de trabalho, as colegas, especialmente, que também eram as melhores amigas da Antonielle, né? De plano já passou a informação para a polícia. Olha, ela tinha um relacionamento com o Gabriel, ela estava grávida, eles se encontraram um dia antes e nesse dia, na quarta-feira, eles saíram da empresa juntos. Então, a partir daí, ele passou a ser a principal fonte de investigação da polícia. Então, com todas essas informações das colegas de trabalho, das amigas dela que trabalhavam com ela, eles já começaram essa linha de investigação. Inclusive com câmera de segurança, né, que tinha na rua da casa dela. E ali eles pegaram todas as imagens, câmera de segurança da empresa, onde ela trabalhava, que eles forneceram. Né, ali começou toda a linha de investigação. Aí a polícia manteve contato com ele, né, que de imediato ele se colocou à disposição da polícia, tá? Ele não disse que não iria. Quando a polícia entrou em contato com ele, a polícia conduziu ele até a casa dele, apreendeu as coisas na casa dele, foi para a delegacia com ele, e lá ele relatou tudo, ele confessou tudo para a polícia, ele entregou o celular dele, não tinha nada, né, mas entregou, conversa com a Antonielle não tinha, a conversa com ela estava apagada, as demais conversas ainda estavam lá, então, assim, de importante para o crime, não foi encontrado nada no telefone, né? Mas ele foi e acompanhou a polícia até a delegacia, e lá foi quando ele relatou tudo que tinha acontecido. E depois que ele relatou, ele foi liberado, né? Doutora, a senhora citou o telefone dele, mas também foi apreendido outros materiais, outras coisas além desse telefone. O que foi apreendido tanto na casa, como também foi encontrado no Rio e com o próprio Gabriel, além desse celular que a senhora citou? Com ele foi apreendido na casa dele a calça que ele usava no dia do crime, o telefone dele. Tá? No Rio foi encontrada a faca, uma toalha que ele usou para se limpar,
A faca, a toalha, uma sacola, o bodezinho, né? E uma caixinha, mais nada. Foi encontrada, e a carteira dela foi encontrada no rio. A família, doutora, a família sabia, ou os amigos sabiam que havia ali entre os dois um caso extraconjugal? Sabia a família. A Edna sabia do relacionamento, mas ela não se aprofundou. Ela viu o Gabriel poucas vezes, mas as melhores, os amigos, né, da empresa, tanto de trabalho, os amigos pessoais, todos sabiam do relacionamento deles. Não era segredo. Inclusive, ela ia na casa dele, né? Tem uma testemunha que diz, né, que via ela lá. Ela ia na casa dele, onde ele convivia com a esposa. A senhora acredita, doutora, que ele se enfureceu pelo fato do caso ali dela ter engravidado, ou pelo fato de ter que revelar que o caso deles ali era extraconjugal? O que pode ter causado a ira dele naquele momento? O que tem no relatório da polícia, segundo o depoimento dele, é que ela falou para ele que estava grávida na terça e que ele se sentiu coagido. Tipo assim, agora você vai ter que ficar comigo, né? Segundo ele, isso que passou pela cabeça dele, né? Que ela queria ir embora e que ele teria que ficar. Então, eu acredito que isso causou essa situação nele, né? Que ele poderia ter um relacionamento, mas ele não queria que isso deixasse o outro relacionamento, ou que ele assumisse um filho, que ele queria ter um filho, né? Então, ele, segundo o relatório da Polícia Civil, aqui ele se sentiu coagido. Tipo, agora eu vou ter que assumir. E por esse motivo ele preferiu matar. Na época, doutora, circulou em vários grupos do WhatsApp um rascunho, uma espécie de rascunho do depoimento dele. Algo que, segundo o que a gente ficou sabendo, não era nem para ter acontecido, né, de ter vazado aquele rascunho. E segundo as informações que a gente teve, a SIC TV teve, é que aquilo dali foi apenas um resumo, mas há muitos detalhes que ele disse, né, inclusive as expressões dele, né, segundo as informações ele estava muito tranquilo. Isso de fato procede? Sim, o que na época surgiu, né, que a gente não sabe nem como foi, porque o inquérito policial é sigiloso, não deveria, mas na verdade funciona assim na prática. Quando a pessoa presta um depoimento, na época era assim, hoje não, tá? Hoje pega um depoimento audiovisual mesmo e junta no processo. Mas na época, pegava-se o depoimento, a confissão da pessoa por gravado e depois reduzia a termo, parte, né? Porque você resume ali. No termo, no depoimento, o que a pessoa disse, ela assina o depoimento. Então, o que tinha ali era um resumo do que ele falou para a polícia, entendeu? Era um resumo do interrogatório dele, do que ele confessou para a Polícia Civil. Mas, assim, existiu muito mais coisa, tem mais coisas além daquilo ali, do que está no papel. Inclusive, segundo as informações, a frieza em que ele conta os detalhes do crime, né, doutor? Ele conta como eu estou conversando aqui com você, né? Eu estou um pouco nervosa, mas ele conta normal, conversando, normal. Entendeu? Então, o vídeo está no processo. O processo não é segredo de justiça, tá? Foi por um tempo, hoje em dia ele não é segredo de justiça, né? E assim, aí vai ser uma questão de tese da acusação, né? Uma questão das promotoras, né? O que elas vão utilizar em plenário ou não, que isso não cabe a mim decidir, né? Mas eu também vou falar em plenário, eu vou ter, né, meu tempo de falar, vou ocupar pouco tempo das promotoras, porque o trabalho é delas, né? É da acusação. Mas assim, o vídeo está no processo para ser explorado. Tanto no plenário, se as promotoras entenderem de usar, elas irão usar. Não é segredo de justiça e está no processo, então pode ser visualizado. Tá? Então não tem como falar, não está no processo. Qualquer um pode ter acesso a ele. Durante todo esse período, o tempo passou e houve uma audiência de instrução, é assim que fala, né, doutora? E como que foi essa audiência? Então, a audiência foi bem tensa, na verdade, né? Foi o dia todo, né? Foi uma audiência que durou o dia todo, né? Então, por isso a gente já imagina que o júri vai durar 2 dias. E foram ouvidas testemunhas da acusação, termo informante, testemunhas de defesa. E, no final, abre-se a oportunidade do réu ser interrogado, mas ele permaneceu em silêncio. Ele só falou uma vez, que foi na delegacia. Desde então, ele não falou mais. Não falou na audiência de instrução, não, mesmo que fosse oportunizado, se ele quisesse falar para o juiz, mas ele não falou. Ele permaneceu em silêncio. Então, assim, não sei se ele vai falar no plenário, né? Se ele vai usar o direito, que ele tem o direito de falar ou não falar. Mas o juiz tem que informar, tem que interrogar. Mas ele disse que se ele falar que não quer falar, é um direito dele também, de não falar. Júri popular, a data está marcada e, inclusive, por coincidência, no mês da mulher, doutora. Está marcado, realmente é uma coincidência, tá? Não é nada programado, o júri já estava, né, para ser incluído.
estava falando, existe 3 pautas no ano, né? E a primeira pauta é março. Então, como já estava apto para ir a plenário, por esse motivo ele foi incluído nessa pauta. Vai ser o primeiro júri da primeira pauta do ano de 2025. Então, é para se iniciar na segunda, né? Acredito que vai terminar na terça. A ansiedade, sim, a família fica, inclusive, assim... acho que hoje eles já estavam mais tranquilos, mas continuam ansiosos, né? Porque pode ser que o júri também não aconteça, né? Então, assim, isso também causa muita ansiedade na família. Está causando muita ansiedade essa questão que estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça, né? Com relação ao pedido de desaforamento. Então, essa decisão pode sair a qualquer momento, né? Que foi incluído nessa pauta agora, de segunda a sexta. Então, assim, a gente está nessa ansiedade. Está esperando essa decisão do tribunal, tá? Se o tribunal manter, o júri vai ser na segunda-feira. Se o tribunal entender pelo desaforamento, aí a gente tem que aguardar a pauta para a cidade que ele for desaforado. Então, tem toda essa situação ainda. Então, para você entender, tem um recurso que a defesa pediu através do Tribunal de Justiça a ser julgado essa semana, solicitando que o júri seja em outra comarca. Então, o pessoal entender, é isso, né, doutor? É isso mesmo. É o que a defesa, que está sendo assistido pela Defensoria, né? O requerimento da Defensoria é esse, que o processo seja remetido para ser julgado em outra comarca. Mas a chance é mínima, né, doutor? Esperamos que isso não aconteça, né? Na prática do tempo que eu trabalho com a questão criminal, eu nunca vi pedidos serem deferidos nesse sentido, né? Serem providos. Mas, né, vamos esperar. Tem tanta coisa acontecendo que eu acredito na justiça, a lei não ampara ele nesse sentido, né? Mas, assim, eu prefiro esperar. Quem que vai presidir a sessão ali do Tribunal do Júri? O juiz presidente do plenário é o doutor Hugo. Doutor Hugo que vai presidir a sessão, né? Doutor Hugo vai presidir a sessão, o Ministério Público vai ser representado por 2 promotoras, a doutora Rafaela Barreto e a doutora Luciana. Eu vou auxiliar ali só como assistente de acusação, mas o júri é conduzido pelo magistrado, pela acusação e pela defesa. A acusação representada pela doutora Luciana e pela doutora Rafaela. E a defesa representada pela Defensoria Pública, que, pelo que eu entendi no processo, será uma defensora e um defensor. O processo passou por alguns magistrados, né? No início, não me recordo quem era, 3 anos atrás, magistrados aqui em Pimenta, se era a doutora Roberta, não me recordo. Eu acredito que a audiência foi o doutor Leonardo. O doutor Hugo é novo na comarca, né? Eu não sei se ele está substituto, se ele está titular, mas o doutor Hugo é novo. Então, ele vem acompanhando o processo agora, nessa fase já. E como que será ali? Vai ser ouvido testemunhas? Será ouvido também familiares? Quantas pessoas serão ouvidas? Qual é a expectativa para aquele dia? São 17 pessoas, testemunhas, informantes, né? Testemunha de defesa, testemunha de acusação e informantes. São 17 pessoas a serem ouvidas, né? Então, assim, por isso, assim, a gente acredita que o júri vai se estender para o dia posterior, porque depois das oitivas, aí tem as questões dos debates, né? Da votação, então tudo isso leva muito tempo. Então, assim, primeiro ouve-se as testemunhas, depois interroga o réu e depois vai para a questão dos debates. Então, acredito que o júri deve se encerrar na terça, já no período noturno. Então, tem expectativa de ter uma réplica e até uma tréplica, doutor? Assim, né? Vai para o debate, os promotores, a acusação fala primeiro, depois fala a defesa, e depois as promotoras decidem se elas vão para a réplica. Tudo ali uma questão de estratégia delas ali, que eu acredito que é só na hora que elas vão decidir, né? Então, não tem como a gente saber. Então, se elas forem para a réplica, vem para a tréplica, né? Então, a questão se vai haver réplica ou não, aí é uma decisão das promotoras ali na hora do júri. Porque o júri e a audiência é tudo uma coisa que acontece na hora. Você não consegue prever muita coisa. Você consegue imaginar o que você vai fazer, mas prever você não consegue. Então, assim, se as promotoras decidirem ir para a réplica, eles vêm para a tréplica. Aí vai se estender mais 2 horas. Porque aí a acusação fala 1 hora, né? O Ministério Público fala 1 hora e a defesa mais 1 hora. Então, sendo a expectativa para 2 dias, nesse processo, os jurados ficam, então, isolados nesse caso? Os jurados e as testemunhas, todos ficam isolados. Eles ficam isolados, né? As testemunhas em salas isoladas até serem ouvidas. Depois que elas são ouvidas, na maioria das vezes elas já são liberadas. Liberadas, elas podem assistir o plenário, elas podem sentar lá e assistir, né? E até ser ouvidas, elas também ficam isoladas, numa sala, fora isolada, e depois, se estender para o próximo dia, vão para um hotel e fica no quarto também isolado. Tanto as testemunhas quanto os jurados. Eles não podem manter contato entre si, nem testemunha com testemunha e muito menos com o jurado.
Doutora, o plenário ali suporta aproximadamente quantas pessoas, na verdade, para esse dia, quantas pessoas poderão participar e como que faz para poder participar a população que quer assistir? Então, o plenário, que eu estava conversando com a chefe de segurança, é mais ou menos 80, 90 pessoas. 7 senhas são reservadas para a família da vítima, 7 são reservadas para a família do réu e as demais para o público em geral. Então, para assistir, né, que eu venho falando sempre, que a pessoa precisa fazer um cadastro para entrar no fórum. Não que esse cadastro dá a ela o direito de pegar e assistir o júri, não é isso. Faz o cadastro para entrar no fórum, faça antes para não tumultuar lá na hora, e vai ser por ordem de chegada. Não tem nenhum benefício para ninguém. Só essas 7 senhas que são separadas para a família, né? 7 senhas. Se a família vai ter muito mais que isso, os demais vão ter que ficar na fila como todo mundo. Existe a expectativa de vir pessoas de fora, de outro estado, para acompanhar. Eu recebi uma ligação de um pessoal, de um acadêmico do Mato Grosso, não lembro qual é a cidade, nem a faculdade, mas eles me falaram que eles virão assistir, que eles vão chegar na sexta-feira, antes das 14 horas já para fazer o cadastro. Então, existe de outras pessoas de outras cidades, principalmente acadêmicos de direito, né? Os acadêmicos que têm mais essa questão da curiosidade do plenário, como que vai ser, como que vai funcionar nesse caso, né? Porque o plenário é igual a todos os casos, né? Eu já trabalho sempre com plenário, mas assim, como é uma situação que deu uma repercussão, então eles têm, eu acredito que curiosidade, né? E, então, eu penso que a maioria que vem de outras cidades, sem ser familiares, vão ser acadêmicos de direito. Tá certo, doutora. O réu, ele vai ser assistido por advogados ou a defensoria pública que vai estar assistindo ali o réu? Como que será esse processo do réu? Então, ele veio sendo assistido por advogadas particulares até agora, tá? Na fase que a gente chama da fase do 422, que é quando o processo retornou do STJ e do STF. Até lá, ele estava sendo assistido por advogados particulares, advogadas. E aí, depois, elas renunciaram no processo, né? E aí, o processo passou a ser assistido pela Defensoria Pública de Pimenta Bueno. Então, o plenário vai ser realizado por defensores públicos. A senhora até comentou comigo aqui, antes da gente gravar, que a defesa chegou a recorrer a outras instâncias para buscar um agravo nos recursos. Quais foram as instâncias e por que elas fizeram isso, doutora? No seu entendimento. Eles foram ao STJ e ao STF, com recurso especial e recurso extraordinário, né? Muitas coisas que a defesa alegava eram mais coisas técnicas, né? De nulidade, das qualificadoras também, eles questionaram muito, da questão do aborto, né? Mais coisas mais, assim, voltadas tecnicamente ao processo, não ao fato em si. Entendeu? Assim, eu sou advogada, né? Então, assim, muitas vezes a gente recorre para demorar, né? Eu tenho uma tese diferente com os meus clientes. Eu recorro mais quando meu cliente está solto, né? Porque se ele está solto, ele está solto. Quando ele está preso, eu tenho, assim, uma certa urgência que ele seja julgado logo. Mas cada um tem sua tese de defesa, né? A minha é diferente. Mas eles recorreram com base numa questão mais técnica, não com muito no fato, não. Eles bateram mais nas questões da qualificadora, de questão processual, né? E por isso o processo se estendeu até o processo retornou do STJ, do STF, que foi por último, em outubro. Outubro que o processo retornou. Por isso ele está incluído na primeira pauta de 2025. Tá certo, então. Doutora, muitos perguntam por que esse tipo de júri ele não é transmitido. Por que não pode ser transmitido? A senhora até salientou que tem a forma de adentrar ali no plenário, não pode chegar de qualquer jeito, né? Com vestimenta, questão também de gravar ali o júri, né? E por que não pode ser transmitido um tipo de júri como esse? Então, muita gente se questiona porque é júri popular, né? A sessão é aberta e pública, a sessão, né? Os atos que lá foram feitos não pode, né? É a questão, muito se protege os jurados, né? A imagem dos jurados, porque são eles os juízes da causa, são eles que vão julgar. O juiz é só fixar a pena, mas quem vai julgar são os jurados. Então, a questão dessa que não pode filmar, não pode gravar, é muito para proteger a imagem dos jurados. Então, por esse motivo, não pode ser gravado, não pode ser televisionado. Quem entrar lá pode entrar com o telefone, mas não pode filmar, não pode gravar, não pode atender ligação. E atrapalha, né? Atrapalha a sessão. Você vai ter 90 pessoas, você imagina 90 pessoas com o telefone tocando, né? Telefone silencioso. O seu telefone tocar, a pessoa é retirada. Corre até risco, doutora, se o juiz entender que houver algum tumulto ali, pode ser colocado para outro dia, né, o júri ali. Para outra pauta. Se o juiz suspender a sessão,
Se ele suspender a sessão, ela é suspensa e tem que ser marcada uma outra sessão, uma outra pauta para aquele processo seja julgado. Então, qualquer tipo de tumulto que possa prejudicar o trabalho ali, pode suspender a sessão. Isso pode causar muito prejuízo, não só para o réu, para a família da vítima, mas um prejuízo financeiro também para o Tribunal de Justiça, né? Porque ali é uma questão que se envolve alimentação, segurança a mais, tem toda essa situação, né? As forças policiais que são convocadas, porque a polícia também vai lá para dar segurança. Então, se houver algum tipo de tumulto ou qualquer coisa que atrapalhe os trabalhos, a sessão é suspensa, ali suspende a sessão. Aí o magistrado vai decidir para qual outra pauta ele vai remeter ao júri. E aí, se acontecer isso, muito provavelmente na próxima ele vai colocar de uma forma sigilosa, de portas fechadas. Doutora, neste júri, como que será a sua atuação, tendo em vista que, além da senhora, terá 2 promotoras também que estarão atuando nesse processo de acusação? Então, funciona assim, né? O juiz, né, que é o juiz-presidente, ele abre a palavra para o Ministério Público. As 2 promotoras podem fazer perguntas e depois abre a palavra a mim, assistente de acusação. Então, eu também posso fazer pergunta da mesma forma delas. Depois a defesa, aquela situação toda. E com relação à sustentação, que a gente chama de sustentação em plenário, né? O primeiro é 1h30 para acusação. Essa 1h30 tem que ser dividida, né? Assim, a gente, não vou dizer dividida porque as promotoras provavelmente vão usar mais tempo que eu. Eu acredito que eu vou pegar pouco tempo, não vou ocupar muito tempo delas também, porque a questão delas é mais técnica, né? Eu represento mais a família, mas eu acredito que assim, nesse primeiro 1h30, eu devo pedir a elas que me concedem uns 15 minutos, né? Na primeira, e na hora da réplica, se elas forem a réplica, que também é 1 hora, eu vou me pedir que elas me concedam pelo menos uns 10 minutos, né? Na parte final, vou deixar elas trabalharem normal, né? Fazer o trabalho delas, mas eu vou provavelmente falar na parte final, vou falar depois delas, mas eu vou usar o plenário para sustentar, sim. Então, para entender, será 1h30 distribuído o tempo, não 1h30 para cada uma. Não, é 1h30 para acusação, né? Independente de quantos promotores tenha. Eu não sei qual que vai ser a estratégia da doutora Rafaela e da doutora Luciana, se as 2 vão sustentar, se só uma vai sustentar, é uma questão de técnica delas, que eu também não perguntei, não vou perguntar, porque é delas. Eu só vou pedir para que elas me concedam uns 15 minutos ali, dá 1h30, e uns 10 minutos depois, se forem a réplica, dá para sustentar no final. Então, para você de casa entender, uma entrevista diferente das demais, não só objetiva, mas também detalhada. Ao mesmo tempo que a doutora ela explica de forma objetiva, ela também detalha as informações nessa entrevista exclusiva aqui para a SIC TV, para o programa Cidade Agora. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui com relação à expectativa da condenação do réu. Ela será com base no feminicídio sendo um crime próprio, de acordo com a lei que foi sancionada em 2024, ou como um agravante de homicídio qualificado? E quero que a senhora explique também para o pessoal de casa a diferença de como isso pode pesar na condenação do réu e de condenações futuras, se pode, no caso, inibir ou não. O crime vai ser julgado como feminicídio. O que houve em 2024 foi que a pena dos crimes contra a mulher aumentaram. Entendeu? Continua sendo crime de feminicídio. Só que as penas ficaram mais duras, né? Então, a pena agora é de 20 a 40, desde essa lei de 2024. Então, todos os crimes que foram cometidos antes da lei, eles são julgados de acordo com a lei à época, tá? A lei não retroage, ela não pode ser maléfica ao réu, ela só pode ser benéfica. Então, se a lei ficou mais dura, ela não pode ser aplicada nos casos anteriores. Então, esse crime da Antonielli vai ser julgado pelo feminicídio, com as 4 qualificadoras e com causa de aumento de pena do aborto. Vai ser julgado dessa forma, não da pena de 20 a 40, é a pena do crime à época. Tá? Então, ela vai pegar aquela pena, né, do 12 a 30, normal, com aumento de pena do crime cometido contra a mulher, né, mas é um crime de feminicídio antes da lei de 2024, ele não vai ser aplicado aquela pena de 20 a 40. Então a senhora já até respondeu a minha próxima pergunta, se esse caso seria julgado por um duplo feminicídio. Então isso não será. Não é um duplo feminicídio porque era um feto. Tá? Então, passaria a ser se houvesse o nascimento, é o que a gente chama de nativivo. A partir do momento que você nasce com vida, né, você passa a ter a vida. Né? Então, aí haveria o crime de feminicídio. Mas como era um feto, é aborto. Então, ele vai ser julgado pelo feminicídio da Antonielli, com as 4 qualificadoras, e pelo aborto do feto. Ok, doutora, a gente já está partindo já para o final desta entrevista. Eu gostaria que a senhora falasse... em nome da família também, qual é a expectativa? Né? Qual é a expectativa tanto da senhora como também da família, tendo em vista que é um processo que muita gente fala, mas passou rápido porque não está tão próximo.
mas a senhora que acompanhou passo a passo, eu até imagino que para a senhora, toda vez que falar com a família, ter que informar a família, a mãe, que no caso, sempre que precisa ser atualizada para a senhora, fica naquela expectativa de que vai sair uma notícia boa, como agora chegou, né? Mas eu acredito que era sempre uma notícia ruim, né, doutora, nesse processo de 3 anos. Realmente, né, assim, ela chegou até a me falar que ela tinha, tipo, que toda vez que eu mandava uma mensagem era como se fosse um gatilho, uma notícia ruim. Não é agora, não vai ser, entendeu? Então, assim, e aí ela ainda está nessa expectativa, que é o que mais deixa a gente... É uma coisa que eu não consigo resolver, né? Se eu conseguisse resolver, estava tudo bem, mas eu não consigo, eu estou aguardando o tribunal. Então, a expectativa dela ainda é essa, né? Ela está confiante que o júri vai acontecer segunda-feira, a família está confiante, confia na justiça, espera a justiça, mas, de certa forma, ainda há essa ansiedade, né? Então, há essa ansiedade dessa decisão do tribunal. Mas a nossa expectativa é tranquila, eu, pelo menos, né, tecnicamente falando, eu estou tranquila porque são 2 promotoras totalmente conceituadas, né? A doutora Rafaela, já tive o prazer de trabalhar com ela em plenário, a doutora Luciana não, mas é uma pessoa muito técnica, uma excelente promotora, até falei para ela, nossa, quase bati palma lá para você, que ela é muito boa. Então, assim, a minha atuação vai ser posterior às delas, né? Então, acredito que não tem como estar em melhores mãos do que a mão de 2 promotoras, né? Ainda mais para esse caso. Então, a gente está tranquila. Se eu, tecnicamente falando para você, eu estou tranquila. Emocionalmente, não tanto, né? Que eu estou aguardando essa decisão do tribunal, né? Nem questão do júri, é essa decisão. Mas eu estou tranquila. Tecnicamente falando, eu estou tranquila. O magistrado, eu tenho feito algumas audiências, tenho acompanhado algumas sentenças deles. É um cara bem centrado. Então, para mim, assim, não tem como estar em melhores mãos. Uma pergunta que eu faço para a senhora é o caso mais complexo que a senhora já atuou? Não, pior que não. Complexo, tecnicamente falando, não. Mas emocionalmente, sim. Foi o caso que mais me... Porque eu sou uma pessoa, sinceramente, trabalho aqui o dia todo, chego em casa normal, para mim, tá tudo tranquilo. Entendeu? Psicologicamente falando. Mas o caso da Antonielle é o que mais mexeu comigo psicologicamente. Foi esse processo dela, até hoje, né? É o que mais mexeu comigo psicologicamente. Tecnicamente não foi tão complexo, né? Para mim não foi tão complexo, porque eu faço o trabalho de assistente da acusação, né? Então, assim, quando vem para eu me manifestar, as promotoras já se manifestaram. Elas já fizeram o trabalho técnico maravilhoso. Então, eu só acompanho aquele trabalho delas, né? Que eu sou assistente. Então, tecnicamente falando, para mim não foi complexo, mas emocionalmente falando, psicologicamente falando, foi o caso que mais mexeu comigo, como advogada. O que a senhora acredita que este caso ele tenha tomado uma repercussão a nível nacional? O que foi determinante para que esse caso ele saísse da esfera municipal, estadual e ganhasse essa proporção, essa revolta nacional? Eu acredito que foi porque ele confessou e foi liberado. Eu penso que isso causou essa repercussão, causou essas coisas da sociedade. Nossa, o cara foi lá, matou um feto e foi liberado? Como assim? Então, isso que causou o início da repercussão. E depois os detalhes, né? Da forma com que foi feito, da forma com que ele confessou, da questão da frieza, né? Que está no próprio relatório da polícia, que foi os policiais que ouviram. Então, isso depois se tornou uma situação que repercutiu. Mas eu acredito que, a princípio, foi a questão dele ter sido ouvido e ter sido liberado. E a cidade, né, todo mundo aqui, né, se conhece aquela situação toda, né? Então, se acontecer um crime ali, todo mundo está sabendo, né? E a polícia, como a polícia sempre muito eficiente aqui em Pimenta, que são muito eficientes mesmo, desvendou muito rápido, né? E ele também, na mesma velocidade que a polícia desvendou, ele também foi liberado. Entendeu? Então, assim, eu acredito que isso que causou mais essa repercussão. Ok, doutora, a gente agora já está realmente a parte final agora, porque vai surgindo as perguntas da doutora de forma, muito bem explicada, vem esclarecendo as minhas dúvidas aqui também, e creio que as dúvidas do pessoal de casa. Doutora, quero aqui deixar então espaço para a senhora deixar suas considerações finais, referente ao próprio júri, deixar alguma informação que a senhora queira passar. Fique agora esse espaço para a senhora poder falar o que a senhora quiser. Eu quero agradecer a todos, né, e quero dizer mais uma vez que eu cedi algumas entrevistas, essa é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, algumas entrevistas, e que as pessoas que ouçam entendam que essa é a minha opinião. Eu não vou julgar ninguém, eu não sou jurado, não tenho o poder de convencer ninguém, nem obrigar ninguém a fazer nada. Então, eu vou continuar falando minha opinião, não tem problema se existe questionamentos da defesa ou não. Os advogados questionam o que eles quiserem, eu também sou advogada. Então, essa é a minha opinião, não sou eu que vou julgar, não é você. É os jurados que estão lá sentados, que foram escolhidos
na sociedade pelo Poder Judiciário. Então, eles têm competência para estar lá, senão eles não estariam, né? Então, assim, que fique claro, tá? Eu não falei sobre isso, que tem algumas coisas que dessa questão das entrevistas, né, que provavelmente vai ser usada no plenário, que eu não sou obrigada a me calar. Eu vou falar, a minha opinião é minha, é um direito meu de opinar, e que isso não vai mudar, isso vai continuar. No júri, depois do júri, não tem problema se quiserem questionar, se quiserem usar lá. Eu só falei o que está no processo. E o que está no processo não é segredo de justiça. Então, eu vou continuar falando. É só isso que eu tenho a dizer e agradecer, tá? Agradecer que a imprensa está sempre com a gente, né? Sempre dando esse suporte, sempre dando esse apoio. Vamos aguardar agora o Tribunal de Justiça. Confio na Justiça de Rondônia, acredito que o júri vai ser mantido, né? Mas, assim, a gente precisa ainda esperar. Mas é isso, e qualquer coisa eu também estou à disposição para esclarecer. Doutora, só uma última pergunta. O cadastro ele precisa ser feito lá no fórum antes ou pode ser feito na manhã ali quando abrir? Como é que funciona essa questão do cadastro? Que é fora a senha, né? É fora a parte a senha. O cadastro é para você entrar no fórum. O cadastro pode ser feito no dia. Eu só oriento a não deixar para fazer no dia pela questão de... São poucos servidores, né? Então, isso, se você for chegar para fazer o cadastro para depois sair para a fila, você não vai entrar. Muito provavelmente você não vai conseguir a senha, né? E vai causar um tumulto ali na entrada também, porque é muita gente. Então, a questão do cadastro, eu falei para ser feito antes por uma questão de segurança da pessoa ir mais cedo conseguir a senha, de não tumultuar, mas pode ser feito no dia sim, não tem problema. Ok, doutora, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Aqui encerramos este bate-papo. Na verdade, foi um bate-papo com a doutora Débora Cristina, ela que atua neste caso como assistente de acusação, caso Antonielli. Você acompanhou todo o desdobrar desta situação, o desenrolar desse caso aqui na SIC TV, no programa Cidade Agora. Desde o início, desde quando aconteceu, infelizmente, até as vezes que a doutora se pronunciou, atualizando a família e a população, você acompanhou aqui na SIC TV todos os detalhes. As imagens são dele, Ederson Lima, Danilo Luciano, para o jornalismo da SIC TV.